Oi gente, aqui é a Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como nós trabalharmos as nossas sombras. Em primeiro lugar, o que são sombras? Né? O que são essas sombras? O que eu estou querendo me referir com sombras? Sombras são aquelas questões nossas um pouco mais densas que nós não queremos ver muitas vezes. E que se nós não enxergamos, se nós não olhamos as nossas sombras, nós não temos como transformá-las. Quanto mais luz, quanto mais uma pessoa tem autoconhecimento, quanto mais uma pessoa se ilumina, quanto mais a pessoa se estuda, mais a pessoa quer se transformar, mais a pessoa quer se melhorar, mais sombra ela vai ver. Por isso que se diz que quanto mais luz, mais sombra. Em que sentido? Porque uma pessoa que ela está totalmente na própria sombra e que não está querendo ver a luz, ela nem enxerga essa sombra, porque a sombra para ela é a luz. Ela não conhece uma outra coisa fora a sombra. Na medida em que você começa a conhecer a luz, que você começa a querer se trabalhar, se iluminar, se transformar, você começa a ver pontos que você não conhecia. Muitas vezes, dentro de atendimentos, as pessoas me procuram com uma questão específica, ou com 2, 3 questões específicas. Sou uma pessoa, tenho uma mágoa terrível da minha mãe porque ela nunca me amou e me criticou a vida inteira. Então a pessoa chega com esse problema. Tá? E esse problema é o que ela enxerga como a sombra principal, o problema dela que faz com que, por exemplo, ela não tenha autoestima, ela já está enxergando a sombra dela. Só que quando você limpa essa sombra, quando você trabalha, por exemplo, com limpeza de pai e mãe, né, que é uma limpeza onde você pode tentar trabalhar esses traumas que a gente guarda, né, das questões familiares, surgem outras questões. Então a pessoa vê que aquela sombra era uma sombra. Muitas vezes a gente está conseguindo ver uma, mas tem várias outras. E conforme você vai limpando uma, você vai descobrindo que existiam outras, mas que o seu foco estava em uma. Então, existe um começo. Né? Sempre que você decide que você quer enxergar as suas sombras, né? Às vezes é uma, às vezes é duas, difícil ser uma só, né? Normalmente a gente tem mais de uma sombra. Sempre que você decide, você vai perceber que no que você ilumina uma, que você compreende aquela sombra, podem surgir outras sombras, né, que na verdade elas já estavam ali, mas que você não tinha consciência delas e que a partir desse momento que você tem consciência, você está no primeiro passo para trabalhá-las. Então vamos para a primeira dica para trabalhar as sombras. O primeiro passo é enxergar a sombra, né, gente? Eu já dei uma entradinha aí. Você tem que enxergar. Se você não vê a sua sombra, se você não olhar para dentro e falar assim, nossa, eu tenho isso que precisa ser trabalhado. Eu sou uma pessoa que não para de sentir mágoa dos outros. Eu sou uma pessoa que não consegue perdoar ninguém. Tem um vídeo que eu falo sobre como perdoar que pode ajudar bastante quem tem esse problema específico. Poxa, eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada. Eu termino uma relação, a relação já não estava nem boa. Eu, às vezes, mesmo que terminei, mas eu fico ali séculos porque eu não consigo ver a pessoa feliz com outra pessoa porque eu sou uma pessoa possessiva. Puxa, isso é uma sombra, você é uma pessoa extremamente possessiva, né? Então vamos trabalhar essa posse, né? Essa coisa mal resolvida do seu ego. Então olhe. Enquanto você não olhar para dentro e enxergar a sombra ou as sombras, elas vão continuar ali, porque você não está vendo. Você não tá vendo elas ali, ou você não está querendo ver, elas vão continuar ali. Então, o primeiro passo é você enxergar a sombra. Então, fique sozinho, pense, quais são as minhas sombras? Anote. Quero trabalhá-las? Se faça a pergunta, eu tenho 3 sombras, X, X e X. Né? O que eu quero fazer com essas sombras? Né? O que eu estou realmente disposto a trabalhar essas sombras? E aí vamos para a segunda dica. Na medida que você enxergou a sombra, você viu a sombra, você tem que querer trabalhar a sombra. Então puxe essa energia, vou trabalhar essa sombra, não quero mais ter essa sombra, ou seja, não quero mais ser assim, isso é algo que não me faz bem, que atrasa a minha vida e é o caso de trazer a luz a essa sombra, né? Ou seja, de iluminar essa sombra. E aí cada um tem que identificar qual é a sombra e qual é a raiz dessa sombra
né? Então você tem que ir fundo. Nesse caso, algumas terapias podem ser muito úteis, né? Ou seja, você reparar de onde realmente está vindo essa sombra para você conseguir ir na raiz e tratar essa sombra, né? Você identificar de onde ela vem. Toda sombra vem de algum lugar e aí você precisa saber de onde ela está vindo para conseguir trabalhá-la. Vamos para a terceira dica. Se você sente que a sua sombra ela é uma sombra muito intensa e que você não está conseguindo trabalhá-la, que você não consegue lidar com ela e que você já buscou as terapias necessárias e nada resolveu, a melhor solução é procurar a oração, a meditação, o contato com Deus. Eu tenho aqui um vídeo onde eu falo sobre meditação, tenho também um vídeo onde eu falo sobre oração e é importante que você peça isso, que você trabalhe isso de uma forma focada. Qualquer sombra, ela vai se acomodando. Nós temos alguns defeitos, né? Algumas questões nossas que são muito desafiadoras, né? São questões que ficam muito ali arraigadas, elas ficam às vezes como tártaros, né? São coisas que ficam ali já há muito tempo. Eu costumo dizer em consultório, quando eu atendo alguém que já vem, por exemplo, a pessoa tem 10 anos insônia e o motivo da insônia, por exemplo, já teve um caso específico, né, que eu atendi uma pessoa assim, não posso citar nomes, e que essa insônia era uma coisa mal resolvida com a mãe, porque não tinha se sentido amada, enfim, aquilo era um tártaro. E não adiantava só falar, tá, é um tártaro, né? Muitas vezes em terapia a pessoa entende de onde veio, mas às vezes entender só mentalmente não é o suficiente para trabalhar aquilo, né? O mental, ele nem sempre consegue fazer a transformação, ele consegue fazer a constatação, que já é um grande passo, mas a transmutação, quando a coisa está em níveis muito profundos, em tártaros muito grandes, por exemplo, como pai e mãe, coisas que foram a vida inteira acumulando, infância, adolescência, você tem que cavucar de uma forma um pouco mais cuidadosa também, e nesse caso, limpeza de pai e mãe é muito indicado quando a pessoa tem uma sombra que vem daí, né? Às vezes são sombras que vêm de pai e mãe ou até da relação de pai e mãe, e questões no mapa. Tem questões muito fortes no mapa que eu já vi pessoas aí que realmente estavam verdadeiramente focadas em se transformar, em se iluminar, mas que o mapa não ajudava e que eu acho que sem os forais astrológicos a coisa iria demorar muito mais, porque os forais deram esse impulso juntamente com a vontade da pessoa, né? Porque se a pessoa também não tem a vontade de se transformar, não adianta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem não se inscreveu ainda no meu canal, basta clicar aqui nessa foto do lado esquerdo que já abre um box para você só clicar e se inscrever. Quem quiser deixar algum comentário, sugestão de vídeo, eu estou sempre aberta a novas sugestões, algum tema que vocês achem que combine com o meu trabalho e que vocês queiram assistir aqui no canal. Sempre as sugestões são bem-vindas e eu leio e respondo uma a uma. Namastê!